Olá, seja bem-vindo aqui novamente no My Nature Color. Hoje, esse vídeo é dedicado a mais uma das minhas seguidoras que tem pedido para que eu falasse sobre cabelos brancos e cabelos grisalhos. Eu vou também falar um pouco mais a respeito de essa escolha de uma pessoa optar por cabelos brancos e grisalhos, que é uma pergunta muito recorrente, que as pessoas costumam ter até dúvidas. É para todo mundo? Todo mundo pode usar esse tipo de cabelo? Ou seja, pessoas que têm a pele quente, sempre teve um pouco mais de cor, mais amarelado, mais alaranjado na pele ou no próprio tom do cabelo. E aí, será que ao ter um cabelo, como o cabelo começar a ficar grisalho, vai destoar, não vai ter mais harmonia? Pois é, essa é uma das dúvidas muito aí que as pessoas costumam ter, e também alguns cabeleireiros acabam até afirmando isso. Alguém já foi em um instituto de cabelo e falou: nossa, cabelo branco não pode, o cabelo branco envelhece, ele vai deixar a pessoa mais velha, vai deixar a pessoa desleixada, vai deixar a pessoa que parece que ela não está se cuidando. Então, essa e algumas outras perguntas aqui você vai ficar sabendo e entendendo um pouco mais aqui no My Nature Color. Então vamos para a primeira pergunta. Cabelo branco ou grisalho é para todo mundo? Bem, capilarmente falando, isso é algo natural, que acontece mais cedo ou mais tarde, para algumas pessoas até bem cedo. Tem casos de pessoas com 13, 14 anos que já começam a aparecer os cabelos brancos. E aí vai ter no recorrer da vida, conforme a pessoa vai passando o tempo e vários fatores. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo a respeito do que pode ocasionar o cabelo branco, quais são tanto interno quanto externo, que acabam aí fazendo com que aconteça o quê? Que o fio tem essa perda desse pigmento natural. Que os melanócitos, eles param de fazer suas atividades, de produzir essa célula que é a melanina, que vai dar essa pigmentação natural, o marrom, o laranja, um tom mais avermelhado, um tom mais claro. Então essa quantidade de melanina que vai dar essa cor também mais escura ou mais clara. Então não tem nada de errado em ter esses cabelos brancos. Se eles vêm naturalmente, a gente tem que pensar num outro ponto aí. O que acontece? Se você tem essa perda aí da melanina, não acontece só no seu cabelo, vai acontecer também nos olhos, alguma variação vai ocorrer também. De repente vai acontecer aí uma mudança em uma das outras dimensões das cores, que eu falo aqui em vários vídeos, que eu posso estar deixando o link aqui para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre essas dimensões das cores que eu acabo falando. Mas elas também vão ser alteradas, assim como o nosso fio do cabelo é alterado, e a gente até percebe essas alterações, percebe até muito mais, porque geralmente é o que a gente mais tem próximo do rosto. Tem uma quantidade grande, que nem é o meu caso, a gente tendo muito cabelo, começa a vir esses fios brancos, eles vão ser muito mais perceptíveis, que de repente essa variação que você tem nos olhos também, que pode com os anos perder um certo brilho, ou ficar um pouco mais não tão quente quanto era, aquele dourado, aquele laranja, ficar um pouquinho mais amenizado. A pele também, às vezes a pele, dependendo da pele da pessoa, que ela já não é tão fácil de identificar, de perceber se a pessoa tem uma pele que a gente chama de pele quente, pele fria, ou se tem tons mais neutros desses pigmentos, que nada mais é do que a nossa percepção visual, a nossa comparação, para a gente acabar aí definindo se a pessoa tem uma quantidade maior ou menor de pigmentos mais frios ou pigmentos mais quentes, ou acaba aí se mesclando que a gente não consegue nem identificar. Todas essas informações visuais, é óbvio que com o passar dos anos elas vão sofrendo alterações, vai sofrendo alterações todas essas dimensões aí das cores que a gente já comentou, que é verdade que eu já comentei aqui nos vídeos, e quem já viu tem acompanhado. Então a gente sabendo que capilarmente, que de uma forma natural, se esse cabelo branco ele começa a surgir, que você tem alterações também na sua pele, nos seus olhos, então isso significa que você está tendo essa transformação, essa mudança aí de uma forma harmônica. Então quando a gente olha, é uma coisa que não deixa a gente fica algo que
que dá prazer até de olhar, não é algo que destoa, a não ser em outros casos aí, que seja por doenças, que seja por química, aí já são outras situações mais extremas que o corpo aí acaba mostrando externamente, porque sofreu aí influências ou fatores muito fortes no seu processo natural, que acaba fazendo essa mudança drástica e de repente não tão igual, de uma forma mais parelha, como seria com o passar dos anos. E aí tem aqueles vários fatores que eu já falei, que você tem que olhar aqui nos vídeos para você entender um pouco mais. Então, voltando aqui nos cabelos brancos, um outro ponto que eu quero deixar aqui claro, que muitos cabeleireiros aí, eles até afirmam que para somente pessoas que têm pele clara, olhos azuis, que o cabelo branco vai ficar bem, que vai ficar de uma forma que fique harmônico, que fique uma coisa que a gente olhe, que a gente ache que é bonito. Isso nada mais é do que não é uma verdade, e também posso dizer que é um pouco como é que eu vou dizer? Algo que a pessoa aí, de repente, ela não está entendendo muito bem, ou não está prestando atenção no que está acontecendo nessa transformação natural. E pode ser também um estereótipo, ou algo que a pessoa aí, o profissional, seja qual for a situação, que ele já tem isso como uma verdade e de repente ele não percebeu que sim, acontece diferentes variações aí que deixam as pessoas bonitas, independente dessa transformação, dessa mudança, ser cabelo branco, grisalho ou um cabelo natural. E isso a gente até é muito hoje em dia possível de se comprovar. Basta você ir lá no Google e digitar cabelos brancos, ou no Instagram, se vê vários perfis. Eu vou comentar aqui a respeito de alguns perfis que eu achei bem interessante trazer aqui como exemplo, para que a gente também observe essas mudanças quando a gente decide de assumir esse cabelo branco, que elas não são assim tão simples, porque tem outros fatores aí inerentes que acabam fazendo com que essa decisão não se torne tão simples. A gente tem que ter um bom entendimento do que realmente a gente quer, uma boa autoestima e ser decidido que realmente quer fazer essa transformação, independente do que os outros falem, do que os outros pensem, mas que a gente se olhe para nós mesmos e acabe se encontrando com aquela nova imagem que está aí surgindo, com essa nova mudança, que a gente está sempre em mudança, a gente nunca vai ficar sempre igual, né? A gente tem várias mudanças aí internas e externas, faz parte da vida, basta estar vivo, que um dia nunca é igual ao outro. Então é bem que normal que a nossa aparência física, a nossa estrutura corporal, tudo isso aconteça modificações, dependendo do nosso estado de espírito, como é que a gente está encarando a vida, principalmente porque muito do surgimento dos fios brancos está muito relacionado aí também com o estresse, com essas preocupações. E aí são vários fatores aí também que pode estar ocasionando aí o que é um cabelo branco. Então, respondendo à questão que quando muitos cabeleireiros aí afirmam que somente pessoas que têm pele clara, olhos claros, é que ficam bem com cabelo branco, a gente olha aqui o perfil da Irvine, a gente vê que ela começou a postar isso lá em 2017 no TikTok, e aí depois também para o Instagram, e ela comenta lá, ela mostra o cabelo dela, como a gente pode ver, que tem as raízes que estão brancas, e ela comenta que ela está muito cansada de a cada 3 semanas ter que retocar essas raízes. E com isso começam a vir as críticas de pessoas que nem as conhecem, mas que de alguma forma acham que pode aí dar sugestões. O ser humano gosta muito de dar sugestão, né? E isso independente, basta você conviver com outro ser humano, sempre vai vir alguma crítica, positiva ou negativa. Bom, mas então começaram essas críticas que eram, as pessoas às vezes são bem agressivas também, e falava assim, primeiro porque ela na época estava com 30 anos e os cabelos dela estavam ficando, como ela estava cansada, ela resolveu deixar de pintar, de fazer esse retoque. Então ficou boa parte aí da raiz que a gente pode ver, que está aparecendo aí o branco, e o resto do cabelo fica um degradê, fica essa diferença.
E aí as pessoas começaram, então, comentários maldosos, como, nossa, você está se abandonando, você é muito jovem para se abandonar desse jeito. Outros falavam, você parece muito velha, ou, não é o seu marido, você não se preocupa com o que seu marido pensa a respeito disso? E outros até falaram assim, retocar a raiz não é algo tão caro, você pode pegar e fazer isso, não é custoso. Então a gente vê aí como existem preconceitos, estereótipos, sugestões daquilo que você acha que é o melhor, que é o correto. Então a gente tem que aí praticar um pouco também de empatia, se colocar no lugar do outro. A gente não sabe a situação da outra pessoa, o que ela tomou a decisão de fazer isso, de assumir seus cabelos brancos, qual que é o desejo de imagem dela, o que ela quer realmente. Cada um de nós temos os nossos desejos, os nossos sonhos, a nossa visão de beleza, e ela pode começar com nós mesmos. Né, com a gente se olhando e tirando essa crítica. Muitas vezes essas críticas também, que a gente até fala para outros, a gente faz com nós mesmos. Então, abandonar essas críticas, deixar elas, que não é algo tão fácil, que a gente vai absorvendo desde a infância, desde a adolescência, participando aí, vivendo em sociedade, em grupos, a gente vai assumindo imagens, papéis de mulheres, mães, amigas, filhas, profissionais, ou mesmo homens também, que vão assumindo aí seus papéis, e você vai esquecendo de você não vai se observando, você não vai se escutando mais, percebendo que para você é bom, que para você é bonito, o que para você vale a pena, no que você quer investir, no que você quer cuidar. E esse autocuidado, não necessariamente porque a pessoa está com cabelo branco, a gente vai ver aqui, como a gente olha depois no decorrer aqui das imagens da Irvine, veja como ela começou a deixar o cabelo branco dela, até que ele tomou conta totalmente aí ela cresceu. Então isso leva tempo, pode levar, depende do crescimento do fio do cabelo de cada um, pode levar 6 meses, 8 meses, até um ano para ficar completamente, ainda mais dependendo aí do comprimento desse cabelo. E aí com o tempo, com certeza, ela cansou até de ouvir essas críticas, ela começou a gostar do que ela estava vendo, começou a sentir esse prazer com ela mesma, daquela imagem dela, do que ela estava passando. E nesse momento, quando a pessoa está muito conectada com ela, está decidida, ela não está mais preocupada com o que os outros estão falando, é uma coisa dela com ela mesma. Nesse momento, as pessoas mudam. E é o que foi que aconteceu. Aí começaram outras pessoas falando com o tempo, frases como, como você, que lindo, que cabelo maravilhoso, como você fica bem, mudou totalmente. E essa mudança, quando a gente faz uma escolha na vida, estou falando aqui de cabelos brancos, mas quem que já não fez escolhas que outros diziam que não era possível, que não podia, ou não vá fazer tal coisa, e você segue lá essa vontade, esse seu desejo, essa sua inspiração, ou esse desejo de imagem, você vai lá e faz, se sente bem, se sente realizado. E essas pessoas que antes criticavam, como elas mudam também esse comportamento aí com você. Isso porque a gente se assume, a gente se identifica, a gente torna verdadeiro, a gente se torna forte, a gente se torna algo conectado com a sua essência, com o seu jeito de ser. Então essas mudanças, quando elas ocorrem, ela tem todo também um amadurecimento, um crescimento, um entendimento dos nossos processos na vida. Então esse trabalho, até quando eu falo aqui de fazer uma análise de coloração, esse trabalho, ele não é um trabalho somente que você vai descobrir suas características físicas, mas é um trabalho também com você mesma, com você se descobrir, com você se entender, com você se olhar com outra visão, passar a se enxergar de uma forma verdadeira, tirando essas informações, esses ruídos que foram aí, que a gente vai pegando de vários lugares dos outros, de momentos, de estereótipos, e
o certo é a gente ir tirando isso, abandonando. E quando a gente faz essa análise de coloração, a gente começa aí a descobrir as nossas características naturais, começa a descobrir o quanto de potencial que nós temos, não só nessa nossa beleza natural, mas a gente começa a descobrir outros potenciais, porque a gente começa a se sentir bem. Então a gente começa a se sentir bem e a gente começa aí também a fazer outras coisas que a gente não praticava ou não fazia, ou não tinha coragem, não tinha inspiração de quando a gente não estava se sentindo bem legal aí. A gente olha aqui também essa imagem dessa moça que ela é da Índia e ela tem uma pele um pouco mais amarelada, mais dourada, e veja como fica lindo esse cabelo grisalho que ela acabou assumindo aí, esse corte curto, que deixa ela também com esse ar feminino e não envelhece ela continua linda. Tem também aqui uma outra imagem da canadense que já passou dos 40, como ela assume esse cabelo branco, esse corte, esses cabelos mais ondulados. E também tem uma outra característica, tem uns olhos escuros, como a gente pode ver aqui nessa outra moça que é asiática, que tem também, a gente já vê que a textura do fio do cabelo aí já mudou, também tem um outro corte, como harmoniza, e como ela também fica linda com esse cabelo grisalho, que ele não é totalmente branco, como a gente viu da Irvine, que acabou ficando um cabelo mais claro que a Irvine. Ali a gente vê também que ela, apesar dela ter uma pele bem clara, os olhos dela eram escuros, as sobrancelhas eram escuras. E aí só a pigmentação aí do cabelo que realmente aí que acabou sofrendo essa alteração. E tem também várias pessoas aí que a gente pode estar citando. Tem essa moça aqui também, que ela é linda, com essa pele negra, com esse cabelo que acaba também, esses cabelos ondulados. O corte que ela fez fica super bem para ela, que mostra também que ela é uma mulher aí que com esse cabelo mais ondulado, com esse grisalho. Ela passa uma outra imagem de uma mulher decidida, de uma mulher que tem presença, todas elas aqui nessas imagens, de cada uma delas da sua forma, da sua maneira, elas comunicam que elas comunicam em comum, essa segurança, esse estar de bem consigo mesmo. Então a gente consegue ver isso nessas imagens, e essas imagens comprovam aquilo que muitos cabeleireiros afirmam, que você precisa ter pele clara e olhos claros. Nenhuma delas aqui, praticamente, que eu trouxe aqui, tem a pele até clara, mas não tem olho claro. E algumas até com características de pele aí dourada, pele quente. E aquilo que eu já comentei aqui no início do vídeo, que as alterações, elas não acontecem só nessa perda aí do pigmento natural do cabelo, vai acontecer também variações na nossa pele, nos nossos olhos. Então, ele vem de uma forma que é harmônica, de uma forma que modifica tudo. E para os nossos olhos, isso se torna algo agradável de se olhar, como a gente olha essas imagens dessas mulheres, que cada uma delas, nas suas características, no seu jeito de ser, nas suas atitudes, elas têm essa gostar de si, essa presença, essa autoestima, que é o que muitas delas falaram, que tem uma que ela fala aqui, que o cabelo branco ensinou a ela, o cabelo branco fez com que as pessoas aceitassem ela, mas fez com que ela se compreendesse mais. O cabelo branco acabou ensinando mais ela ainda, né? O autoentendimento. Ela fala aqui, que essa oriental, ela fala, o cabelo branco trouxe para mim uma autoestima, um autoconhecimento, gostar de mim mesma. Então é bem interessante como a gente lidar com as nossas mudanças, lidar realmente, encarar de forma que elas estão acontecendo, e não dessa forma que a gente acaba julgando, criticando com nós mesmos, mas e tentar ver de outra forma. O que isso está me trazendo, o que isso está me comunicando? Eu gosto do que eu estou vendo, isso me dá prazer, eu me liberto com isso, eu me sinto realmente quem eu sou. Então, realmente é uma dos fatores que faz com que a pessoa aí, ela se assuma, ela goste e queira ter esses cabelos brancos. O que vai então acontecer quando se tem cabelos brancos ou cabelos grisalhos em determinadas proporções que é a nossa moldura do nosso rosto? Bem, a gente pode aí pensar, por exemplo, aquelas mulheres que já passaram pelo salão e que fizeram luzes, ou que fizeram aí, trouxeram totalmente um cabelo mais claro, né? Tirou a pigmentação natural também.
E a pessoa tinha uma outra cor de cabelo, um cabelo escuro, mesmo que fosse um marrom, um cabelo mais dourado, mas ele acabava sendo com uma certa intensidade, também um certo brilho, um certo valor um pouco médio, escuro, e de repente ela traz muito para o claro. O que acontece com o rosto dessa pessoa? Ela faz essa alteração, então ela ilumina muito, ela traz luz, porque ela traz algo claro para o rosto, aquela moldura como se ela recebesse uma luz ali em determinadas partes ou totalmente, e aí faz com que acabe ficando essa variação. A pele não está nessa mesma intensidade, a pele não está nessa claridade que deveria estar, mas o cabelo está muito claro, então isso acaba aí destoando. Mas o cabelo grisalho, ele vem na sua pigmentação natural e vai perdendo essa pigmentação natural, e ao mesmo tempo que acontece com a pele, traz luz também, ilumina também. Então é como você pode ver aqui no meu cabelo, não sei se dá pra ver, mas o cabelo da gente também, eu tenho essa parte aqui da raiz que é mais escura, e aí ele vem vindo num degradê, que acaba aí trazendo um pouco mais de, apesar de estar escuro, um pouco mais de luz aqui para o meu rosto. E até quando bate a luz do sol, a luz natural, você vê essa variação. O pigmento também, ele não é totalmente aquela coisa homogênea. Então a gente entende aqui que a mudança que vai acontecer, para você que tem aí cabelo grisalho, que está sumindo, perceba o quanto de claro ficou esse cabelo, trouxe para o seu rosto, quanto de claridade, quanto de intensidade, será que ficou mais opaco, tem um certo brilho, continua iluminando, ou será que esse cabelo aí, como ele mescla, tem umas pessoas que não ficam totalmente, tem uma parte meio grisalho, ou a raiz ainda é escura, alguns fios. Veja esse balanço que tem no seu cabelo, então traga esse balanço, repita essa característica na sua roupa também. Ou seja, se ele não está totalmente escuro, ele tem uma certa claridade. Então, tente não colocar só roupas escuras ou cores muito fechadas, de repente, ou misturar com alguma estampa, ou algum lenço, ou algum acessório que traga um pouco mais dessa luz. Faça esse balanço também com o que você estiver usando, para ver se você repete, vai harmonizar. Porque a gente não é só o rosto, a gente é o corpo inteiro. Então, a gente repetindo também, é isso que quando eu falo de harmonia, quando descobrir as suas cores, descobrir a sua cartela, descobrir as suas características, descobrir a sua personalidade, descobrir o seu desejo de imagem, tudo isso aí vai estar representado no seu aspecto físico, externo, e também tem que aí fazer um match, né, uma combinação com o seu desejo de imagem, com o que você tem de querer se mostrar, de que as pessoas te reconheçam, vejam como primeira impressão, que você passe a imagem aí, que é o seu nosso verdadeiro eu. Então tudo isso tem que estar aí combinando. E o cabelo, nessa mudança aí natural, quem deseja assumir, ele vai ter a sua comunicação também, ele vai ter a sua beleza, e aí basta se a pessoa realmente ela tem esse desejo de assumir, descobrir quais são essas informações que esse novo cabelo aí, com essas variações, que ele está também passando como imagem. É algo que eu realmente quero assumir, é algo que eu desejo, que para mim é um prazer. Esse é um segundo ponto aqui que eu vou conversar um pouquinho aqui, falar um pouquinho mais, para que você decida se você quer realmente assumir seus cabelos brancos, se você quer voltar a atingir, a fazer modificações no seu cabelo. A gente sempre tem que pensar que estamos em mudanças, que um dia a gente está com vontade de ficar de um jeito, no outro de repente, a gente está com vontade de uma outra variação, ou não, tem pessoas que estão super tranquilas com aquela forma que ela tem por anos, elas não querem essa variação aí de mudança de aspecto físico, também está tudo bem. Assumir seus cabelos grisalhos nem sempre é fácil, porque você vai ter julgamento da sociedade, vai ter aquelas pessoas que vão falar: tá deixando você muito velha, você tá desleixada, você não se cuida. E vai ter um outro lado da sociedade aí que vai incentivar, você tem que ser você mesmo. E aí não é fácil você ficar nessa gangorra, de ficar sujeito a opiniões, ao que os outros vão dizer, eu gosto, não gosto, mas o que é você? O que você quer?
como você quer se assumir. O que é para você esse cabelo grisalho? Então você tem que primeiro ter essa atitude, ter essa conexão que eu falo aqui com você e se entender para depois vir o cabelo grisalho. Primeiro essa aceitação que vai fazer com que você se assuma, esse cabelo aí naturalmente ele vai ficar mais bonito do que ele é, porque tudo que é natural, que a gente tem, que faz parte da nossa vida, vem trazendo todos os nossos conhecimentos, né, dos nossos processos, as nossas experiências, tudo isso vem trazendo em forma da nossa mudança que a gente vai tendo aí de pele, de olho, de cabelo, de tudo. E até das nossas mudanças de crenças, de entendimento. Então, esse cabelo aí grisalho, para ele, quando você assume ele, você tem que fazer essa autoavaliação com você mesmo, essa leitura, esse entendimento, e aí ter essa paciência para que essa mudança aí aconteça. E é sempre bom, como eu falo aqui, ter um acompanhamento de uma pessoa aí, que ela vai te ajudar também, um profissional, ou de repente uma outra pessoa que acabe aí contribuindo. Você tem que estar cercado também de pessoas que vão estar agregando e não te tirando aquilo que você realmente quer. Então, se colocar, se blindar, né? Por exemplo, eu quero assumir meus cabelos brancos, mas como todo mundo fala, ou como as pessoas dizem isso ou aquilo, então eu acabo pintando, você está fazendo algo contra a sua vontade. Então, mesmo esse cabelo sendo tingido, fazendo corte, ele é como se fosse uma obrigação, você não vai se sentir bem, porque não está em consonância com você, não está em ressonância com o seu desejo de imagem, com o seu desejo do que você quer ser. Então esse encontro, esse entendimento faz com que você diga, não, eu quero assumir esses cabelos brancos. Então é sempre essa leitura com a gente mesmo, que é onde tudo começa. E essa leitura que a gente faz aqui, como eu falei, eu estou falando do cabelo branco, mas ele serve para vários aí departamentos da nossa vida, não é só com a nossa aparência física, para tudo a gente toma decisões, para tudo a gente vai ter opiniões, avaliações, a gente tem que pensar que somente você mesmo, somente eu mesma que estou nesse corpo, eu mesmo estou sentindo, por mais que o outro esteja observando, ou observe outras pessoas, não sou eu que estou sentindo, não sou eu que estou 24 horas ali, a gente que está 24 horas com a gente mesmo. Então a gente tem que estar confortável com o que a gente tem ali, com o que a gente está vivenciando, a gente dorme e acorda com essa pessoa, com o nosso eu. E então, quanto mais a gente entendê-lo, quanto mais a gente comunicar, quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente escutar, mais verdadeiro e mais essa autoconfiança ela vai crescendo, ela vai se tornando, ela vai criando uma imagem que as outras pessoas olham, nossa, como ela não precisa nem falar, ela tem presença, ela tem atitude. Sim, porque ela é verdadeira, porque ela é ela. E essa primeira impressão é isso que passa. Então, esse é um conselho que que eu faço de reflexão para que esse seu cabelo branco, essa sua mudança aí, ela te dê muita experiência do que te traga muitas lições, muito entendimento, muito esclarecimento. E se mesmo assim, bom, antes disso, a gente pode até ver em várias imagens, tem pessoas que acabam aí tendo o cabelo branco por diferentes razões, já com 13 anos, com 14 anos, com 15, com 20, com 30. E essas pessoas com 30, com 50, pessoa de 15 anos, só porque tem o cabelo branco ela é velha, pessoa de 30 anos é velha, 60 anos é velho. O que é velho para você? Que conceito que é esse? Da onde vem? Qual que é a sua régua de medida? O que você considera isso velho ou não velho? Então, na cabeça de dependendo, vai ter uma medida do que é essa palavra, velho. Para outro, não. Então, é tudo uma questão de como você olha, como você enxerga, como você interpreta e como você entende. Trazer isso para você é super importante e fazer esse trabalho com você mesmo é algo que não tem preço. E uma vez a gente conquistando, uma vez a gente entendendo, a gente percebe como a gente vai crescendo, como a gente vai encontrando outras portas que vão se abrindo também. Então esse é um pouquinho aqui do que a gente, o quanto a gente tem de capacidade de fazer essas mudanças diariamente. E tudo pode começar
por um simples cabelo grisalho, por um cabelo branco, por um corte de cabelo, ou por algo que a gente almeja, que a gente quer essa mudança, que a gente queira essa mudança, e ela pode fazer essas transformações que a gente acontece todo dia, basta estar vivo e acordar. Então essas mudanças aí, elas vão dando, elas vão nos mostrando o nosso caminho, a nossa trilha, o nosso entendimento aí da vida e para que a gente veio. Então aqui é um ponto aqui que a gente deve pensar em relação psicologicamente. Por que você quer essa transição, assumir essa transição de cabelo, você quer assumir seus cabelos brancos? Primeiro a gente tem que pensar que a gente não é só rosto, que até eu já comentei aqui. Nós somos tudo, a nossa imagem é tudo, o nosso corpo, a nossa presença. E isso envolve o quê? O que a gente usa? Você como mulher, o que você usa? Você usa acessórios, você usa bijuteria, você não usa, você é mais clássica, você gosta de se maquiar, não gosta de se maquiar, é um estilo natural, é um estilo mais conservador, que tem que ser tudo muito certinho, muito sempre igual, não sofrer mudanças, tem que sempre aquela imagem, se acostumou com essa imagem. Que estilo de vida que você tem? Você é uma pessoa muito agitada, não tem tempo, ou é uma pessoa que trabalha também em um local mais conservador? A sua profissão, o seu dia a dia, o que você frequenta, a sua escolha também. Quando a gente pensa nessa coisa psicológica, a gente vai formando, a gente vai se olhando no espelho, vai fazendo essas perguntas para nós. Quem que sou eu? Que lugares que eu frequento? Qual é o meu trabalho? Que eu gosto? O que eu gosto de usar? Eu gosto de roupas mais confortáveis, eu gosto de roupas mais estruturadas, eu gosto de roupas com menos detalhe. Então esse meu cabelo ele tem que estar em uma ressonância, tem que estar em uma conformidade com essa sua imagem, que você está fazendo essa leitura, que você está lendo, que você está se entendendo. Então tudo isso é feito, essa leitura, e seu cabelo aí tem que estar nessa conformidade. É um processo que não é feito de uma hora para outra, se você não tiver a ajuda de um profissional, que é o que eu costumo fazer nas minhas análises, independente se é cabelo branco, se é cabelo grisalho, eu faço todo esse estudo aí. Então é importante da pessoa se olhar, se avaliar. E aí o cabelo é algo que aí é mais uma parte, ele não é a primeira coisa, mas ele é uma continuação. Então toda essa leitura. E aí isso da forma psicológica e da forma técnica que a gente vai então vendo como que esse cabelo aí pode seguir, mesmo sendo um cabelo branco, um cabelo grisalho, pensar que ele tem uma textura, que de repente ele é um pouco mais rebelde. Hoje tem vários tipos até de cremes, que não precisa ser só o cabelo branco, porque ele é diferente esse cabelo quando ele vem. Como ele é um pouco mais grosso, às vezes ele fica aquela coisa mais... um pouquinho mais espigada saindo, né, o cabelo mais atrevido, o cabeleireiro costuma falar isso, né, sempre tem aqueles fios mais atrevidos. E aí mas tem vários produtos que você pode estar usando, você não gosta, se incomoda com essa coisa, mas você é uma pessoa mais rebelde, não se incomoda, então esse corte tem que ser todo perfeitinho, não pode ter um fio fora do lugar, você não se importa, essa coisa mais de liberdade. Então tudo isso deve ser levado em conta nessa imagem que você está se olhando aí quando você se vê no espelho, se você gosta disso. E essa sua escolha, um outro ponto, aí saindo dessa coisa mais psicológica, essa escolha que você faz desse cabelo, de assumir esse cabelo grisalho, porque tem um período aí que virou a moda, ou porque você está cansado de fazer, como eu mostrei aqui o caso da Irvine, que ela cansada de fazer esse retoque de raiz a cada 2 ou 3 semanas, ou é porque realmente você quer experimentar uma coisa diferente? O que te faz fazer essa escolha? Qual que é o seu entendimento para que você assuma esse seu cabelo branco? Por que fazer todas essas perguntas é importante? Por que se entender e se olhar? Porque isso vai fazer com que você se entenda e com que você aceite essa sua mudança, é o que você quer. Um outro ponto aí que a pessoa deve ter calma na hora de fazer, um outro ponto que eu quero deixar aqui, calma na hora de fazer essa mudança, que não vai acontecer de uma hora para outra. Porque a nossa raiz ela vai crescer alguns centímetros, muito pouquinho por mês, e aí depende de pessoa para pessoa.
Então, se a pessoa tem um cabelo colorido, né, que ela fez a coloração, aí vai começar a aparecer aquela raiz como da Irvine, então ela vai começar a ver aquela diferença e no início pode ser estressante, e aí é bom que a pessoa tenha aí, se ela quer fazer essa mudança, transição, que ela tenha um acompanhamento de um profissional, de um cabeleireiro, de repente ele vai lá, ajuda a fazer um corte, e não adianta isso, o cabelo está crescendo, ficar passando determinadas cores, dependendo, por exemplo, se a pessoa tem cabelo muito preto, pensa que é uma escala, o cabelo muito preto é algo muito claro, que é o branco, está nos extremos. Então, descolorir esse cabelo, você tem 10 escalas aqui, por exemplo, descolorir até chegar no branco, também não é de uma hora para outra e não, muitas vezes não se consegue, às vezes até os cabeleireiros tentam matizar e tudo, não dá muito certo, fica aquele branco, fica aquele meio marronzado, porque dependendo da pigmentação aí que tem uma coisa mais quente nesse pigmento, o branco ele não cobre totalmente, ele vai ficar mais com esses dourados, então fica aquelas coisas meio estranhas. Então, uma outra coisa que tem que ter um bom acompanhamento aí do profissional, daquele cabeleireiro que você conhece ou que alguém possa estar te indicando que ele é um bom profissional para te ajudar nessa transição. E a gente tem que pensar também que ter paciência, pode levar 8 meses, pode levar 1 ano, para que ele fique totalmente branco. E às vezes pode ser que ele não fique totalmente, fique uma porcentagem. E aí então, qual que é essa mudança, qual que é essa alteração que você quer, ou você quer. Então, todas essas perguntas são muito importantes para você se decidir se você quer passar por todo esse processo, está tudo bem, e fazer essa sua escolha de uma forma que você se sinta você mesma. E com isso, não importa o que os outros falem, não importa se vão dar opinião, porque você vai estar muito centrado em você. E eu te digo, quando você está muito centrado e você está muito contente com aquilo que você tem, você está muito certo do que você quer, quem que já não passou por isso na vida, as opiniões, as críticas, elas diminuem ou elas até somem completamente. Então esse é o segredo de você fazer as suas escolhas de imagem, suas escolhas desse cabelo branco. E eu espero aqui que esse vídeo possa te esclarecer um pouco mais, é um vídeo um pouco diferente. Se você tiver aí amigas que estejam interessadas, que acham que é importante, esse vídeo pode estar ajudando outras mulheres aí. Então passa adiante esse vídeo para que elas também se redescubram, façam essa reflexão com elas mesmas. E eu espero aqui que esse vídeo possa então ter trazido mais esclarecimento e que vocês aí consigam também descobrir as suas cores naturais, assumir o seu desejo de imagem e a gente então se encontra no próximo vídeo aqui do My Nature Color. Então, até a próxima!